Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. A medicina que conhecemos vem se transformando muito devido aos avanços das tecnologias. O acesso à informação e à comunicação através da internet estão mudando não só a relação entre paciente e profissional, mas o comportamento da sociedade diante da própria saúde, a rotina dos médicos e o ritmo de desenvolvimento da ciência. Hoje, no Começo de Conversa, eu estou recebendo um mineiro da Zona da Mata, que desde criança sempre quis seguir essa carreira. Saiu de Juiz de Fora para estudar no Rio de Janeiro e hoje trabalha como médico em Caratinga e região. Ele é otorrino, alergista e em breve também será nutrólogo e médico esportivo. Quer saber quem é o nosso convidado especial de hoje? Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, Supercanal TV e TV Sistec. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Olá, meu nome é Edilson Vaz, sou cinegrafista e queria mandar um abraço para a galera do Começo de Conversa. Os nossos agradecimentos, nosso abraço ao Edilson Vaz, ele que é cinegrafista do Cazu. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie o seu recado, a sua sugestão através do WhatsApp 0339 8899-2831. Eu vou repetir o número para você, 0339-8899-2831. Natural de Juiz de Fora, de família humilde, se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente ele exerce sua profissão em Caratinga, Inhapim e Ipanema. Estou falando do otorrino e alergista Bruno Salvato Silveira. Doutor Bruno, muito bem-vindo aqui, meu amigo. Muito obrigado. Ao Começo de Conversa. Prazer, meu. Você nasceu em Juiz de Fora? Juiz de Fora. Que história é essa? Nasceu em Juiz de Fora, estudar no Rio de Janeiro e vim parar em Caratinga? Na verdade, sim, eu falei Juiz de Fora, mas eu nasci em Valadares. Mas eu saí de Valadares com 2 anos de idade. Então, assim, eu não... Meu pai, criado em Juiz de Fora? Meu pai é representante comercial, né? Então, ele era transferido constantemente de cidades. Então, eu fui para Juiz de Fora muito novinho, então eu não conhecia. Eu fui conhecer Caratinga... Eu vim para Caratinga e fui conhecer Valadares. Então, eu morei em Juiz de Fora. Depois eu morei em Valença, que é no estado do Rio, né? Conheço. Aí depois... Valença tem uma universidade lá, uma tem. faculdade de medicina. Então, comecei lá na medicina lá. Aí eu fiz a prova pro Rio, para Federal do Rio de Janeiro e morei no Rio. Em Juiz de Fora você ficou lá por quanto tempo? Viveu em Juiz de Fora? Até 19 anos. Que lugar ali em Juiz de Fora? Pô, morei em Santa Terezinha, que é um bairro mais humilde lá. Depois morei no Cascatinha, que é outro bairro. No centro da cidade. Cascatinha já saiu do Juiz de Fora e indo pro Rio. Saí pro Rio. Você já estava perto querendo ir pro Rio de Janeiro. Já Janeiro. querendo pro Rio de Janeiro. Ali é bom, né? Cascatinha é um bairro novo. Muito. É assim, ele cresceu muito ultimamente. Cresceu muito. Muito bom o bairro. No final da tranquilo. independência. Não sei agora como é que tá, né? Muitos anos já, né? Que eu saí de lá, mas... Não voltou lá não? Gosta de Juiz de Fora? Vira e mexe, que minha mãe mora lá, né? Eu gosto de Juiz de Fora. Eu adoro Juiz de Fora. Mas fiquei lá dessa parte aí boa, né? Quando eu morava no Rio e Juiz de Fora, né? Tá ali. Muito perto. Aí eu ia. Quintal, né? Quintal. Ia direto todo final de semana quase. Era a minha alegria, né? Porque no Rio era um perrengue danado. O FRJ, pois é, eu ia falar isso, quer dizer, você foi para estudar no Rio de Janeiro. Estudar. República. Complicado, né? Nossa Senhora, perrengue total. Era uma época boa. Era difícil? Ah, foi. Meu pai é representante comercial, mas ele teve uns problemas na vida e não teve jeito. E minha mãe, professora, né, de 1ª, 4ª série. Então, aquele salário que todo mundo sabe aí é uma vergonha, né, no Brasil. Então, assim, ela é município e estado, em Juiz de Fora. Até hoje ela me aposentou. Mas minha mãe, com 3 filhos, meus irmãos não quiseram seguir a área de medicina. E um é farmacêutico, mas foi fazer farmácia agora, mais velho. E o outro, ele não quis estudar, não gostava de estudar. Eu ia te perguntar isso, quer dizer, médico é só você da sua família? A família, eu tenho um primo, que eu não tenho muito contato com ele. No seu núcleo familiar, só você, o resto só eu. São pessoas normais. É né? isso.
Anormal é eu mesmo. É só você. Que quis da área aí, sempre. É uma profissão. Desde criança. Minha mãe falava que desde os 4 anos eu falava que ia ser É uma médico. profissão muito bonita, né, rapaz? Muito É, bonita. Pois é, isso. eu Falar gosto por quê muito. isso? E por que você acha que veio de onde isso? Sei, Filme, livro, alguém falou? É pra você ver, eu criancinha eu falava isso, que eu ia ser médico. Então, assim, minha mãe falava isso, E né? você prestou vestibular já para medicina mesmo. Sempre fui medicina, nunca pensei em Nunca nenhum pensou outro outra curso. coisa. Eu nunca pensei em outro Bacana. curso. No primeiro vestibular, eu, assim, por pouquinho ponto, eu não passei no JF, né? Eu fiquei por décimos lá, que eu dei uma bobeira, não estudei naquela segunda fase ali. Eu tinha condição de passar. Eu sempre, eu fiz minhas molecagens também, nas festas também, mas eu sempre gostei de estudar. Até hoje eu gosto de estudar. Bom. Eu não estudo porque tem que estudar. Tem que estudar. Eu gosto de ler. Eu sempre gostei E deixa eu te falar, e um médico especialista, principalmente, não para de estudar nunca, né, bicho? Não. Você vê, eu estou fazendo uma outra pós agora, então assim, a gente vai inventando alguma coisa, aperfeiçoando. Eu fiz alergia, tirei o título de... Fiquei 4 anos indo para Juiz de Fora, fiz lá na Suprema, que é uma faculdade excelente de medicina. E Agora estrutura. está fazendo o que agora? Não, agora eu estou fazendo essa pós aí, comecei em nutrologia e nutrologia. medicina esportiva. Mas eu estou bem no início ainda, eu quero ficar bom, testar até em mim mesmo, minha família, ver essa área, que eu vou montar um outro consultório, meu objetivo é montar uma outra estrutura, porque não dá para alergia, cotorrino, não tem nada a ver com, né? Então assim, eu vou para montar uma outra estrutura, até em outra cidade também. E essa escolha pela otorrinolaringologia? Então, otorrino, professor, foi uma coisa assim meio inusitada, porque eu na Federal, a gente quase nem viu otorrino. Como é normal, as faculdades não negligenciam assim, otorrino muito. Um módulozinho, 2 semanas de aula, você pega o basiquinho ali e pronto. Eu queria fazer anestesia, né? Primeiro ortopedia, aí eu desisti. Depois eu queria anestesia, empolguei com anestesia. Falei assim, não, vou ser anestesista, certo? Aí comecei a acompanhar os anestesistas lá e tem um colega amigo, que eu fiquei amigo, sou amigo até hoje. Um cara excelente anestesista lá no Rio até hoje. Ele me deu a oportunidade de acompanhar ele nas anestesias. E eu comecei a ficar até bom naquilo. Passei um estágio num hospital no Rio que chama Procardíaco, que tem tudo de anestesia, de cardiologia. Então eu sabia mexer com aquelas máquinas de fusão. Hoje em dia eu não tenho nem noção mais, esqueci mesmo. Falou, essa é a minha área, né? Eu falei, é isso aqui. Esse doutor que viramos amigos, Alexandre Lobo, até grande honra, grande amigo, ele falou assim, vamos tomar um chopp? Aí, vamos. Depois de um plantão nosso lá, ele falou, olha, você tá novo, deixa eu falar uma coisa pra você, não é a tua área não, cara. É mesmo? Aí eu falei assim, que isso, por quê? Tô adorando aí. Não, você é agitado, você fala demais, você tumultua o centro cirúrgico. Aí eu falei assim, você não deve fazer, sai disso aí, cara. Não faz, tô te falando. Fica caladinho, todo anestesista que eu conheço, bom, ele é calado moita. Ele fica no canto ali dele ali, mexendo com as coisas dele lá. É Tomé, Zé Hugo, fica quietinho. Chegou um anestesista novo na cidade agora, Diego, muito bom anestesista, tem gente família novo. Ele tá na cidade tem um mês. Eu já virei parceiro do cara já. Ele calado, quietinho, ele é tranquilo, entendeu? Eu não sou assim mesmo, eu sou meio agitadão, tudo é meio tático. E aí, mas ele sugeriu o otorrino? Aí ele falou assim, vê outra coisa. Eu cheguei em casa, mãe, liguei pra minha mãe, não vou fazer anestesia mais não. Você tá doido? Você tá no 6º ano de medicina, meu filho. As provas começam em outubro de residência, né? Era julho isso aí. Falei, nossa senhora, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a namorar com uma menina que virou minha esposa depois, que fazia fonoaudióloga, né? Ah, bacana. Aí ela falou, faz otorrino, você me ajuda aí, você vai ficar otorrino e eu fono, a gente faz uma parceria. Aí eu comecei a olhar otorrino, pedi um professor lá da Federal lá, tem de dar uma olhadinha no ambulatório, como é que é, gostei, assim, gostei muito mesmo, foi... Primeira vista, amor à primeira vista, gostei assim, da área, do jeito de atendimento, faz cirurgia. Então você tem a parte clínica do otorrino, tem a parte cirúrgica do otorrino. É uma especialidade bem ampla, parece que é só nariz, ouvido e garganta, mas atinge muita coisa no corpo.
Então, assim, uma área importantíssima para o paciente. E aí você fez especialização em otorrino? Aí eu fiz residência na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Infelizmente está uma crise imensa lá depois mas uma grande universidade, né, rapaz? Demais. Infelizmente, como que o pessoal deixa chegar nesse ponto, né? Quase quebrando. Quase quebrando tudo, Por causa dessas coisas aí, né? Que a gente sabe. É. Então, fiz 3 anos lá e de lá direto eu vim para cá, para Caratinga. Pois é, e a vinda para Caratinga? Caratinga, Saiu de onde você tem parente aqui? Não. Amigo? Eu vim na cara e coragem mesmo, não conhecia ninguém aqui. É? O senhor Zé Ronaldo, ele era chefe do consórcio de saúde. Ah, muito bem. Aí meu currículo estava no Cata Online, que para mim funciona. Pode nem vocês para falar isso aqui, né? Não, funciona. Para mim funcionou bem. É. Entendeu? Eles começaram a me ligar de vários lugares do Brasil. E assim, na época, essa que eu fiquei noivo, essa mulher que falou comigo que faz, otorrino, a gente ficou noivo. E ela falou, olha, surgiu para você uma cidade chamada Caratinga. Eu, Caratinga? Eu falar, mas não tem nem noção. Você nunca nem tinha vindo aqui, não? Não. Você não conhecia Caratinga? Não conhecia, nem Valadares, onde nasci. É. Só saí com 2 anos. Aí, vai lá, Bruno, porque Mato Grosso, eu não vou para esses lugares não vou casar com você não. Aí eu falei, mas lá ganha mais dinheiro, lá vou ter mais oportunidade. Ela falou, não, tá bom aqui, para com isso, vamos ficar por aqui mesmo. Pelo menos tá mais ou menos perto aqui, porque Juiz de Fora eu nem tentei, porque tá saturado Juiz de Fora. Juiz de Fora até hoje piorou, né? Na minha época, quando eu formei, já tava ruim, tem muito médico lá, então eu nem tentei ser profissional. Então vamos fazer um rápido intervalo, nosso primeiro bloco foi, mas eu quero voltar nesse assunto, até porque eu quero entrar na questão dos mais médicos. Porque quando você fala que Juiz de Fora está saturado, e Rio de Janeiro deve estar saturado também, BH está saturado, mas tem um monte de cidade por aí que está faltando médico. E eu quero ver a sua opinião sobre isso. Você não sai daí. No próximo bloco vamos conhecer um pouco mais sobre a história do médico de Juiz de Fora, que mora em Caratinga, Dr. Bruno Salvato Silveira. Nós voltamos já já. A medicina é um ofício desafiador que requer dedicação, humanidade e estudos constantes. E para falar sobre essa nova profissão, estamos recebendo hoje aqui o otorrino e alergista Dr. Bruno Salvato Silveira. Dr. Bruno, nós terminamos o primeiro bloco e aí eu quero pegar o gancho naquela sua fala, quando você falou que Juiz de Fora estava saturado, quando você veio parar em Caratinga. E aí tem 2 questões. Tem essa questão mesmo de concentração de médicos em determinados locais, alguns lugares sem médico, aí eu quero entrar na questão dos mais médicos, depois da própria profissão da medicina. Porque quando eu era garoto, ia fazer meu vestibular, meu pai falava assim, você tem que fazer ou concurso do Banco do Brasil, ou então ser engenheiro. E eu fui ser engenheiro, era o que tinha na época, é o que bombava. Então o cara era engenheiro, ou então funcionário do Banco do Brasil. Hoje a gente vê que os filhos vão criando, os pais vão criando os meninos, falando que você tem que fazer medicina, para ganhar dinheiro é medicina. Né? E você percebe que esse mercado aí da medicina ele já está saturando mesmo? Ah, professor, eu não tenho dúvida disso aí não. Com certeza, eu tenho, quer dizer, vamos colocar 11 anos de carreira, né? Não é tanto assim, mas a medicina infelizmente está piorando, sim. Em termos de remuneração, de reconhecimento, uma quantidade enorme de médicos. O Brasil, hoje em dia, é o país que mais forma médico no mundo, mais que China, que tem 1 bilhão de habitantes, mais de 1 bilhão, Índia, que tem 1 bilhão de habitantes. Então, por que eles falam assim, precisa ter mais médicos? Pois é. Por que não coloca as faculdades no Nordeste, então, no Norte? Porque lá não tem dinheiro. Então, assim, não tem quem vai pagar essas mensalidades aí que tem. Hoje em dia, quem faz medicina, eu não teria chance nenhuma de fazer medicina nas condições que meus pais tinham. Hoje, a faculdade de medicina é 6 mil, 7 mil, não sei. Então, um valor altíssimo, assim, só a classe alta que paga isso. Mais o custo do estudante na cidade, imagina quanto que dá, 10 mil para lá. É um investimento alto, né? Investimento alto. Então, assim, eu acho que está saturando. Eu até falo com os médicos recém-formados, eles têm que sair. Tem que sair da região, entendeu? Porque está saturado aqui.
quantidade enorme em todas as especialidades, e os que não são especialistas, pior ainda. O clínico geral, ele tá tendo duas opções, plantão, postinho. E o postinho de saúde, os PSFs, né, já está tão lotado que você vê que... Eu fiz PSF em Apim no início de carreira. Me ajudou a ganhar um dinheirinho lá. E gostava até de fazer, me divertia lá com o povão lá que eu atendia lá. Eu vou em Apim até hoje, atendo lá como otorrino. Hoje em dia não tem vaga. Não acha mais. Em Apim. Em Apim. Caratinga eu não sei como é que tá, eu não tô por dentro da situação. Não, mas assim. em Apim tá assim, Caratinga deve estar pior. Deve estar pior. Então, assim, os médicos... Outra coisa, eles trocam a falta de consideração do sistema com o médico é grande. Trocam de profissional, sim, ó, porque não tem direito trabalhista nenhum. O médico, assim, o que eu costumo falar, infelizmente o médico ganha muito, né? Um boia fria de luxo, não tem direito trabalhista. Tem nada, ninguém fala nada, o médico semana que vem não precisa do senhor mais não, né? Exatamente. Manda embora assim, sem cerimônia. Se você não tiver a sua estrutura clínica, tal, você vai ficar dependendo do poder público e alguém te mandar. O prefeito entra, em qualquer cidade, ele entra alguém que é afiliado a ele lá. Tem os apadrinhados. Tira na hora. Agora, olha só, a gente sabe que a realidade, né, dessa região que você está falando aqui, de Juiz de Fora, de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não é a realidade do norte de Minas, de Jequitinhonha, não é do interior do Nordeste. São lugares que a gente sabe que falta médico, né? E aí, quando eu vejo a campanha, por exemplo, dos Mais Médicos, eu também tenho minhas críticas ao programa, principalmente pelo fato de eles não terem nenhum recurso para poder, porque chega essa turma lá e eles não conseguem fazer nem um raio-x, né? Então, assim, tudo é meio que no olhômetro, acaba transferindo uma responsabilidade grande para eles. Mas por que esse não vou falar combate, mas essa rejeição da classe médica brasileira ao programa Mais Médicos? Não é defendendo espaço, não? Eu não acho que não, professor. Tem faculdade demais já tem médico demais no país. Mas como que faz para atender essa turma que está... Você tem um problema hoje. Hoje você tem uma cidade lá no Jequitinhonha que não tem médico. Como é que faz com isso? Então, mas o médico, você vai para um lugar que não tem estrutura, igual o senhor falou aí, não tem estrutura nenhuma. Como é que você vai se arriscar também? Eu tenho um colega meu que foi no norte, eu esqueci, uma vila indígena lá. Pô, risco de vida, ele corria lá, porque não tinha estrutura nenhuma, tinha que salvar as pessoas. Já um esfaqueado lá, dá um jeito aí. Não tinha nada, material nenhum. Então, assim, tem que mudar a estrutura para atrair a pessoa para o lugar também. Mas, realmente, eu acho que, assim, falta uma boa vontade também dos médicos de quererem sair do lugar. Entendeu? Eu sou daqui de Caratinga, vou ficar aqui mesmo. É igual você fez, peraí. Eu nem sei, Juiz de Fora, criado em Juiz de Fora. Adoro Juiz de Fora. Ele estudou no Rio e veio parar em Caratinga, só uma mudança. Rio de Janeiro, na minha época, de 11 anos atrás, já estava defasado, já estava ruim já. Hoje em dia piorou muito, eu conheço uns médicos lá, até que tem plano de saúde, tá passando perrengue assim, incrível lá. Porque oferta demais, tem muito médico, então assim, eu não acho que teria necessidade de mais médicos se tivesse uma estrutura melhor, um plano realmente de carreira para o médico. Tem uma má distribuição mesmo. Por que não faz assim, então? Já que não tem concurso para juiz, eu me considero melhor com juiz. Tá? Mais importante para a sociedade que um juiz. Não sei, os juízes vão ficar aí, mas eu acho que um médico é mais importante que um juiz, que um promotor. Por que não faz um concurso para médico bom, que atrai a pessoa? Vou lá para o Jequitinhonha. Aí ele, depois que ele de acordo com a nota dele, com o desempenho, ele vai vindo para cá. Você sabe, tem um amigo meu, eu estava conversando com ele, eu falando para ele sobre médicos serem deuses, ele falou, semideuses. Deuses são os juízes. Sem dúvida. Aí agora você falou que eu sou melhor que o juiz. Eu sou melhor, assim, mais importante, eu acho que um médico é mais importante para a sociedade que um juiz. Acho que o médico é muito, muito importante. Acho que médico só não é mais importante que professor. Exatamente. Minha mãe foi professora. Porque o médico só chegou lá porque teve um professor. Exatamente. Mas o médico é fundamental, quer dizer. Concordo 100%. O professor tem que ser muito mais valorizado que entendeu? Tinha que ganhar muito, tinha que começar com um salário alto já. E também selecionar os bons professores que tem. Aí eu queria aproveitar agora para falar nisso, sobre essa importância do médico, porque a gente sabe que tem paciente, por exemplo, que ele
Às vezes ele está mais carente do que doente. Às vezes ele está precisando mais de uma conversa do que de um remédio, né? Ah, sim. Não tem? Tem. Você deve ter esse caso aí. Tem bastante. E eu sei que você, eu tenho essas informações, já me consultei com você, eu sei que você perde esse tempo com o paciente, fazer essa anamnese, de ouvir e tal. Como que você enxerga nesse caso aí, essa medicina através da internet, quer dizer, Telemedicina. essa telemedicina? Como é que você Isso aí é faz? outro absurdo, mais uma coisa errada que eles querem fazer, entendeu? Isso aí já é desde das antiguidades, aí, dos descobridores da medicina, aí, quem começou a fazer o pai da medicina, Aristóteles, né? Você tem que examinar a pessoa, isso não existe uma consulta online. Faz isso aí e outra coisa, o ônus fica todo para o médico. Ele passa a receita e ia ser autorizado pelo CRM você fazer uma receita online, autorizado, mas se der algum problema com o paciente, você responde também. Então, quer dizer, você não examina a pessoa e qual é o risco ainda. Então, quer dizer, sei que essa pessoa acha que é bom para ela isso aí, eu acho que tem que examinar. Porque, na verdade, tem que ter um contato, não tem coisa como gente, não é a máquina. o médico fica muito preso na informação do paciente só, né? Exatamente. Ah, eu estou com dor aqui, eu estou... Não tem como. Na minha área aqui, impossível. Criaram uma maquininha nos Estados Unidos que você te fotografa a sua boca, fica uma foto boa até, fotografa lá dentro do ouvido, certo? E dentro do nariz. E você manda... troca, aí manda na hora, online, para alguém ver. Bluetooth, não sei como é que funciona isso. Mostrou na Veja isso. Será? Tá certo mesmo? Vou fotografar assim bem, assim. Um colega meu mandou uma foto, pouco tempo aí no WhatsApp. Ele mora no Rio, a gente morou junto lá na República. Aí ele fotografou bem mesmo. Eu já conheço ele, eu já examinei ele. Aí é diferente. Eu acho que tá errado também, mas ele é amigo, né? Não sei. Acabou que pediu assim, eu olhei pra ele lá o negócio lá. O cara te manda um WhatsApp, te manda um exame, fala, posso tomar esse remédio? Dá um jeito, toma um remédio. Você fala, eu já aí não vi, melhorou. Falei, eu já vi. Aí não melhora. Não melhorei nada. Deixa eu te falar, você veio de família humilde, estudou em escola pública, né? Isso facilita, quer dizer, fez com que você se tornasse um médico um pouco mais humanizado ou não? Vamos responder isso depois do intervalo, você não sai daí, a conversa está muito boa. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o Dr. Bruno Salvato Silveira. Olá, estamos de volta com o Começo Conversa e você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o Dr. Bruno Salvato Silveira. Dr. Bruno, ele está falando sobre a medicina humanizada. Primeiro, eu queria saber se você acha que isso é importante e depois se a sua criação, a sua formação propicia isso, quer dizer, facilitou. Com certeza eu procuro, professor, me colocar no lugar da pessoa. Isso eu sempre fiz. Eu aprendi até com um professor meu das antigas, ele falou assim, olha, você quer ser bom médico? Pode ser excelente, pode ser bom. Resolva o problema da pessoa, saiba encaminhar quando você não souber que ele tem, tá? Não seja prepotente, achar que você sabe tudo. E se coloque no lugar do outro. Sabe que eu faria isso aí, fosse meu filho, fosse meu pai? Eu passaria esse remédio aqui, R$200, o cara ganha salário mínimo, vou pedir esse exame aqui à toa para a pessoa aqui. Então, assim, isso eu não faço. Eu não faço. Quem me conhece, os pacientes que eu tenho lá e pessoas que convivem comigo, sabe que eu até evito pedir exame inútil para a pessoa, entendeu? Eu pedir exame que precisa, não tem, que vai ser fundamental para o meu diagnóstico. Então, assim, o atendimento tem que ser humanizado, você está lidando com um ser humano ali, entendeu? Então, eu procuro me colocar no lugar da pessoa, ouvir um pouco, né? A gente faz um trabalho meio de psicólogo, às vezes sim, porque a pessoa está ali, igual você falou, ele vai lá, às vezes, com uma conversa e fica bom. Eu pego muito caso de ensino vestibular, né, que é tonteira, labirintite, que o povo chama de labirintite. E muitos casos ali são emocionais. Eu já conversei com várias pessoas, assim, pacientes lá no consultório, assim, você passa um remédio e depois você vai conversando com ele, ele fica ótimo. Ah, não, melhorei. Você vê que não foi o remédio, entendeu? Um bate-papo ali, conversa, ele se sentiu bem. Um pouco de carência. Alergia
e você é alergista e otorrino. As suas áreas estão interligadas? É demais, professor. Eu atendo assim muitas pessoas alérgicas, né? Então assim, eu fiz alergia por isso. Eu tinha um atendimento, eu tenho uma demanda de 80% aí do consultório de rinite. Aí eu falei, vou aprender mais, quero ficar bom nisso aí. Hoje em dia tem o tratamento com imunoterapia, né? Que é a vacina, que as pessoas falam, que eu tenho já, não sei, mais de 150 pessoas que fazem vacina. E a melhora é gigante, assim, ele melhora muito mais que qualquer remédio. Está no site da Organização Mundial de Saúde, não é uma coisa que foi criada há pouco tempo, tem mais de 100 anos que existe isso, foi só aperfeiçoando. Então, assim, depois que eu aprendi questão da imunoterapia, eu pergunto para pessoas se tem condição de comprar a vacina. Se tiver, é o melhor tratamento, para ele evitar aquele tanto de remédio que tem que ficar usando aí de rinite, sinusite, que a gente brinca, os ites, né? Então, assim, ele vai ter uma melhora muito grande. Com a vacina para isso. Com a vacina para isso. Existe. A vacina para gripe? A vacina para gripe é importante, sim. Eu falo para o paciente, olha, se você tem uma doença crônica, a gente faz um laudo aqui, mesmo que não esteja na faixa etária que o governo coloca, né? Na verdade, todo mundo deveria tomar. Porque tem vários tipos de vírus. Então você é a favor mesmo da vacina? Eu sou totalmente favorável. Agora essa história, por que tem essa... Porque a gente não sabe se é verdade, se isso é a história que se cria, né? Mas que tomei vacina e gripei. Eu nunca gripo, tomei essa danada da vacina e gripei. Não, é mito. É mito é o seguinte, mesmo, na verdade, você está injetando o vírus que causa para o seu corpo ter a imunidade. Então, isso é de acordo com a pessoa, com o organismo ali. Às vezes o corpo está criando anticorpos que vai te defender depois. Então, ele pode ter um sintoma parecido com a gripe no início, mas depois ele fica bom, protege, entendeu? Mas às vezes a pessoa, por exemplo, ele pode ter uma rinite. Ou então, às vezes, já ia gripar mesmo, ia ser pior ainda, veio até mais leve veio até mais leve. Da vacina. Então, assim, eu escuto muito isso. Os idosos não querem tomar a vacina. O governo mira no idoso. O alvo número 1 é o idoso, acima de 60 anos. Eles não querem tomar. Mais da metade, está nos jornais aí. Mais da metade das vacinas ficam nos postos aí. Eu já tomo desde os 55, então tomo há 5 anos. E sempre assim, atrás de uma rinite, alguma coisa, aproveito para tomar. E não gripei não, mas não. Com certeza. Eu tomo, assim, o médico tem que tomar porque a gente tem contato, né? Com o paciente, no hospital. Mas assim, para mim também, eu acho que é excelente o resultado, entendeu? Então, assim, tem que tomar a vacina. Porque ele pode ter uma doença de base, pode ter uma alergia, às vezes deu uma crise alérgica, mas não tem nada a ver com gripe, entendeu? O paciente confunde um pouco isso aí, mas eu recomendo a vacina para todo mundo. Uma outra curiosidade, e aí não é só com otorrino, a maioria dos médicos, ele vai prescrever uma receita, ele vira o paciente e pergunta, tem alergia a algum medicamento? Assim. A gente fala que não, porque, sei lá, se eu tenho alergia a medicamento, fala que não. Como é que trata isso? Quer dizer, o médico acredita no que o paciente fala, o cara que tem alergia mesmo, ele sabe disso, ele fala, eu sou alérgico ao medicamento tal. Não, na verdade, assim, um efeito colateral que tem o medicamento, o paciente considera como alergia. Então ele teve isso aí há anos, na infância, a mãe dele, não toma amoxicilina, não toma dipirona. A maioria dos que tem já pesquisas na alergia que assim, 90% não é alergia, tá? Mas você está no seu consultório lá, ou numa cirurgia, como já teve caso. Aí o paciente fala, olha, eu sou alérgico. Não é nada. Vou aplicar assim mesmo. Pode, se der um problema nele lá, tá lascado, porque foi falado. Então o paciente relatou isso aí. Então assim, eu tenho casos que eu vejo que tem uma relação, pode ter alguma coisa mesmo, porque existem testes para isso. Por exemplo, esse paciente precisa do medicamento. Eu não vou testar uma coisa que ele não precisa de amoxicilina, entendeu? Troca de antibiótico, troca de classe de antibiótico. Agora ele precisa de uma aspirina, por exemplo, o paciente é cardíaco, ele precisa tomar uma aspirina. Aí tem uma história de alergia, você testa a aspirina nele. Ou faz um teste de provocação, para ver se ele tem alguma reação. Coloca ele no hospital, monitorado, toma aí, fica olhando, toma mais uma dose aí, mais um comprimido. Tem que ficar fazendo uma superdosagem nele lá para ver como é que fica. Depois, não deu nada, olha, vamos tomar o negócio que você tem que tomar, você precisa.
Então, assim, dá para comprovar isso, se tem ou não. Entendi. Agora vou ter que acelerar, que eu tenho duas questões que eu quero tratar com você. O nosso tempo está acabando. Ronco. Sim. Ronco é um assunto que... Ronco é doença, primeiro. Quer dizer, roncar é um problema? Isso é só porque incomoda os outros? Não, na verdade, o barulho é para os outros, mas o problema sistêmico para a pessoa é muito grande. Então, assim, o ronco vindo com apneia, né? Pode ser com apneia ou não. Com apneia fica mais grave ainda. Então, o paciente pode ter problemas cardíacos, ele dorme mal, ele trabalha mal. Nós estamos falando de roncar e perder ar, Então, é a apneia que é falada, né? Exatamente. Então, assim, o ronco virou quase uma especialidade. Em capitais já tem médicos que trabalham só com ronco. Tem aquelas clínicas de ronco, né? Que as pessoas dormem lá, então. Aí fica monitorado com aqueles fios na cabeça, assim. E tem muitas doenças relacionadas com ronco. Então, assim, é um tratamento importantíssimo na minha área aqui. E tem o pneumologista também, acompanha. Então, assim, o ronco, ele abrange uma série de fatores causadores ali e tem que ser combatido, sim. É uma doença para ser combatida e tratada. Outra questão que eu queria falar com você é o seguinte, até porque eu passei por isso, e aí aí você fala com as pessoas, elas falam, não tem relação uma coisa com a outra, quer dizer, o fato do refluxo provocar algum tipo de distúrbio nas cordas vocais. Sim. Porque eu tive foi em função de refluxo. Como é que é isso? O refluxo é o seguinte, porque tem dois tipos de refluxo, entendeu, professor? Que as pessoas confundem. Tem um refluxo gastroesofágico, que é embaixo. E tem um refluxo laringofaríngeo, que aí o ácido estomacal está chegando daqui. Ele passa direto aqui sem causar sintoma. Então, muitas vezes, 90% dos casos, é esse. Não é o de baixo. Entendi. Então, a pessoa não tem sintoma aqui na região do estômago. Ele tem sintoma na região da garganta. E como o esôfago está logo atrás das cordas vocais, é uma relação direta, então, né, duas passagens ali, o esôfago joga ácido em cima da corda vocal. Então ele pode inflamar a corda vocal, a pessoa ficar rouca. Então tem muita relação, tem um cantor famoso aí, que um dia eu vi ele falando na televisão, eu tenho refluxo, mas eu não trato. Entendeu? A voz dele tá ruim, você vê na televisão, o cara mudou a voz dele totalmente. Então é uma doença crônica, você não vai tratando, vai piorando, e pode virar até doenças mais graves, assim, o refluxo. Então é uma coisa assim que as pessoas confundem bem. Fazem, eu não tenho inflamação nenhuma. Como é que eu tenho refluxo? O estômago não está doendo? Porque tem dois tipos, só que o tipo maior, que predomina mais, é esse de cima. Muito bem. Então, assim, doutor, conversa boa demais, vai precisar de mais tempo, infelizmente não temos. Muito boa. Você vai se dirigir para essa câmera aqui, por favor. Vai deixar o seu recado aí para os nossos telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas. Eu quero assim, falar com as pessoas para cuidarem dessa questão respiratória. É importante, e não só a respiratória, como questão auditiva, né, a saúde auditiva. A gente tem até campanhas aí em relação ao aparelho auditivo, tem o aparelho que é dado pelo SUS. Então, assim, na minha área de otorrino tem uma abrangência muito grande que eu acho que as pessoas deveriam dar uma atenção maior em crianças, atinge todas as idades, então criança, idoso, adolescente, então é uma área muito abrangente. E na alergia, sem dúvida nenhuma, a doença que mais cresce no mundo aí hoje em dia é a alergia. Já tem pesquisa em relação, depois da depressão, né? Depressão acho que passou. Então é importantíssimo a questão da imunoterapia, saber mais sobre isso, se tem alergia mesmo, alergia de alimentos, tem muito mito em cima também. Então, aconselho as pessoas procurarem. Especialista? Um especialista de preferência, que estudou, que está por cima. Bacana. Doutor, obrigado, bom demais. Obrigado mesmo, professor. Você é demais e deixa a gente à vontade. O começo da conversa vai ficando por aqui. Agradeço a participação do Dr. Bruno Salvato Silveira. Um abraço a você que nos acompanhou. Obrigado pela audiência, pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.